Queridos irmãos, queridos, muito bom dia, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira gloriosa. Queridos, eu quero chamar aqui sua atenção a esta mensagem que tenho da parte de Deus. Você vai ver aqui à luz da Escritura o risco que é alguém deixar Jesus para trás. Por isso chamo sua atenção a esta mensagem. E que você redobre a sua atenção, ligue as suas anteninhas e tendo a mensagem como base. Tomara que não, mas que você se pergunte se você não é uma das pessoas que tem deixado Jesus para trás como esses aqui deixaram. E o pior, o que aconteceu com eles, por ter deixado para trás que eles nunca deveriam ter deixado. Evangelho de Mateus 14, do 22 ao 33, diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhes, Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me e ter contigo por sobre as águas. E ele lhes disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhes disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Queridos irmãos, Jesus, ele estava em um determinado lugar com os discípulos. E a Escritura diz que ele, despedindo as multidões, mandou que os discípulos passassem para o outro lado, que ele ia despedir as multidões e que iria em seguida até os discípulos. Isso aqui Jesus, na verdade, estava provando os mesmos, para ver se eles teriam a coragem de seguir em frente e deixar o Senhor para trás. Sabe o que eles fizeram? Acredite. Entraram no barco e atravessaram para o outro lado, deixando o Senhor sozinho, despedindo as multidões. É o que alguém nunca pode fazer. É entrar num barco, como esses aqui fizeram. Barco esse, o qual Jesus não estava presente. Eles deveriam ter lembrado de Moisés lá no livro do Êxodo, quando Deus chamou Moisés e as enviou a um propósito, ou com uma missão. E Moisés olhou para Deus lá no livro do Êxodo, você certamente conhece a história, disse para Deus: se a tua presença não for comigo, nem me faça sair deste lugar. Sabe o que o Senhor disse para Moisés? A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Porém, aqui os discípulos, Jesus mandou que passassem para o outro lado e eles foram. E a Escritura diz que o Senhor despediu as multidões, subiu o monte para orar. E quando ele, já na quarta vigília da noite, veio para ter com os discípulos, o barco estava longe da praia ou da terra firme, porque o vento lhe era contrário. O vento não estava soprando a favor, mas contrário aonde ele estava. A Escritura diz que ele foi até os discípulos andando por sobre as águas, e os discípulos, ao verem, ficaram com medo, gritaram que estava escuro, era noite. Quando gritaram, Jesus disse: não tema, sou eu. Agora vem o mais importante. Quando ele diz assim: não tema, sou eu, Pedro diz assim: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Jesus, se você observar, aqui no verso de número 29, ele disse: vem, que é uma exclamação. Essa exclamação foi Jesus colocando uma interrogação no coração de Pedro. Tem fé para andar sobre as águas? Tem fé para andar sobre o problema?
Tem fé para andar sobre a tempestade? Você tem certeza que você está pronto para isso? Pedro, vem. A Bíblia diz que Pedro desce do barco que está com seus companheiros, começa a andar sobre as águas e ter com Jesus. Mas há um momento que Pedro tira o foco. Pedro está frente a frente com o Senhor, olhando para o Senhor, próximo a Ele. Há um momento que Pedro tira o foco do Senhor, olha para o problema. No momento em que Pedro, mesmo estando adiante do Senhor, olha para o problema, para a tempestade, a Bíblia diz que ele começa a se afundar. Ele está na presença, adiante do Todo-Poderoso. O que a Escritura aqui está nos ensinando, o que afunda as pessoas, mesmo estando na presença de Deus como Pedro estava, é deixar o Senhor para trás. Jesus está deixando Pedro afundar aqui, mesmo Pedro estando adiante dele, para dizer assim, isso é o que acontece com todos aqueles que deixam o Senhor para trás e que andam sozinho. Há muitas pessoas que estão me ouvindo agora, um está se afundando, porque é infiel a Deus, não é dizimista na igreja que congrega, é mesquinho, é miserável, tem a mão fechada, vai morrer, perder a salvação porque é infiel, vai morrer debaixo da maldição. Tem outro que está afundando por causa do ódio. Tem pessoas que estão afundando por causa da vaidade. Tem pessoas, pregadores, líderes religiosos, famosos, estão afundando por causa da avareza, são avarentos, só pensam no dinheiro. Tem outros que estão afundando por conta de status, por conta da fama. Pregadores, aí na qualidade de deputado, se afundando no meio de sujeira política. Desde quando Deus se envolve com essas coisas, irmão? Estão se afundando na sujeira por causa do dinheiro, é avarento também. Outro está se afundando por causa da mentira, outro está se afundando no vício porque não quer renunciar. Enfim, o que não falta são pessoas na presença de Deus e que estão afundando, estando na presença do Todo-Poderoso. Outro está se afundando por conta do escândalo, dando nome a falar. Outro está se afundando por conta dos maus exemplos, maus testemunhos. Como falei, o que não falta são pessoas na presença de Deus e afundando. E o porquê está afundando? Mesmo estando na presença, porque tem deixado o Senhor para trás. Tem entrado num barco qual o Senhor não está presente e tem seguido os seus próprios conceitos. Tem seguido a dureza de coração. Tem seguido o pensamento podre, o pensamento contaminado, que é o pensamento humano. Tem seguido os seus conceitos próprios, tem deixado a instrução de Deus de lado. E quando esses aqui entrou no barco e seguiu sem o Senhor, adivinha? O vento começou a soprar contrário. Você entende porque o vento sopra contrário na vida de tantas pessoas? Tem pessoas que vivem brigando a vida inteira. Tem pessoas que não têm amor pelo próximo, outros não perdoam, outro não dá um pedaço de pão, um copo de água, o vento está soprando o contrário. Você sabe por quê? Porque tem deixado o Senhor para trás. Eu vou lhe dizer, olhando para aqueles que me ouvem agora em algum lugar, se o vento está soprando o contrário na sua vida, é sinal de que em algum lugar você deixou o Senhor para trás. É só você sair do barco da ignorância, do barco dos seus próprios conceitos e voltar para o barco onde o Senhor está presente. E assim o vento que estava soprando o contrário vai soprar em seu favor de novo. Quando o vento sopra contrário é um sinal da parte de Jesus Cristo dizendo para onde você está indo. O vento estava soprando o contrário aqui porque eles tinham deixado o Senhor para trás. E o fato de deixar o Senhor para trás, Pedro está frente a frente com ele. Mas adivinha? Mesmo Jesus sabendo que Pedro ia afundar, porque Jesus sabe de todas as coisas, ele deixou que Pedro afundasse. Bebesse um pouco de água salgada do mar, para dizer assim, esse é o preço de todos aqueles que deixam seu Senhor para trás e que andam sozinho. Ele prontamente estendeu a mão e socorreu, mas deixou afundar primeiro, para dizer assim, nunca mais faça isso. Sabe o que eu estou querendo lhe perguntar? Aonde foi, ou qual foi a última vez que algumas pessoas que me ouvem afundaram? Porque tem pessoas me ouvindo que estão afundadas em tanta coisa. Por que será? Não é por acaso, queridos. É só a gente rever nossos conceitos e olhar à luz da Escritura. Se em algum momento algumas pessoas não deixou Jesus para trás e está seguindo os seus próprios conceitos, seguindo o seu próprio caminho. E aí quando alguém faz isso, ele começa a soprar de forma contrária para dizer volta. Ele começa a soprar de forma contrária para dizer se arrepende. Ele começa a soprar de forma contrária para dizer para onde você está indo. Está vendo a angústia? Está vendo como algumas pessoas estão cercadas?
Está vendo como algumas pessoas estão depressivas, amarguradas? Está vendo como algumas pessoas não têm tido paz? Está vendo como algumas pessoas estão vivendo cheio de dúvida ou afundado pela dúvida? Pelas incertezas da vida? Outros estão se afundando no medo. O que não falta, como falei, são pessoas que estão se afundando, estando na presença do Todo-Poderoso. E aí eu pergunto para muitas pessoas que me ouvem, eu não diria nem para todos: será que você não é uma das pessoas que o vento está soprando o contrário também? Se o vento está soprando o contrário na sua vida, Jesus está querendo te mostrar algo. Se o vento está soprando o contrário na sua vida, é sinal para que você volte. É sinal para que você se arrependa. Se o vento está soprando o contrário na sua vida, é sinal de que em algum momento você se distraiu e deixou de ouvir a voz do Todo-Poderoso. Ezequiel entrou no barco e seguiu sozinho. Por isso o vento soprou o contrário e afundou. Quantos estão afundando na presença de Jesus também? No pecado, em tantas outras coisas, que não vale a pena eu perder tempo aqui falando. Se você é uma dessas pessoas que está afundando em algo, ou que o vento está soprando o contrário, é sinal de que em algum momento você deixou de ouvir a voz de Jesus Cristo. É só você voltar a ouvir e vai haver calma de novo. Vai haver normalidade. E o vento que estava soprando o contrário, de novo vai voltar a soprar em seu favor no nome de Jesus. Tá bom? Eu quero orar por você agora. Querido Deus e amado Pai, o Senhor é o Deus de toda misericórdia. O Senhor é o Deus que disse: haja luz, e houve luz. Deus do impossível, do improvável. O Deus que ainda cura, que ainda faz milagre. Porque o Senhor é o Deus que faz aquilo que ninguém mais pode fazer. Eu intercedo em prol da saúde desta mulher e deste homem que me ouve. Pessoas que sentem dores. Pessoas que estão vivendo à base de medicamento. Pessoas depressivas, angustiadas. Pessoas que têm vivido aflitas dentro de casa, dentro do seu próprio lar. Vai de encontro agora e visita aqueles que me ouvem, aonde quer que estejam. Em casa, no trabalho, no hospital. Porque o Senhor é o Deus que conhece o mais profundo e o secreto de cada coração. Como também sabe quem são as pessoas que me ouvem, que estão sofrendo. Que teu Espírito Santo possa visitá-lo. E que por meio da tua presença, que haja cura. Remova, Senhor, as dores. Tudo aquilo que tem causado desconforto, oprimido, pesado sobre os ombros. Tudo o que tem sufocado, cascadeias, correntes venham se quebrar. E que haja libertação de novo. Que sejam livres de novo. Que sejam curados de novo. Que o Senhor possa soprá-lo o Espírito do teu poder. Para que assim haja libertação e cura na vida de tudo e de todos. Assim oro, te peço e assim te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu vou ficando por aqui. Mas que você possa observar os sinais de Deus e perceber que se alguém está afundando, ou se o vento está soprando o contrário, é sinal de que em algum momento você se distraiu e deixou de ouvir a voz do Todo-Poderoso. Tá certo? Deus abençoe. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.